Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu creio que traz aqui o debate essencial. É o debate do estado em que se encontra o país após 4 anos de governação em que a linha foi exatamente o empobrecimento. O empobrecimento por via das transferências do valor do trabalho para o capital. O dinheiro deixou de existir apenas para o trabalho. O empobrecimento por via dos cortes aos apoios sociais. O empobrecimento por via do congelamento das baixíssimas pensões de mais de 1 milhão de pessoas que em Portugal recebe pensão mínima de 274 euros e que está congelada, de 303 euros e que está congelada, de 323 euros e que está congelada. E estou a falar de pensões contributivas e que estão congeladas há 4 anos. Empobrecimento dos idosos. Empobrecimento das crianças por via do corte dos abonos de família. E não vale a direita vir criticar quem fez. Todos sabemos quem fez. E o PS também sabe que teve culpas relativamente ao corte do abono de família. E a direita critica, mas a direita aprofundou os cortes. E a direita critica que o Partido Socialista fez condição de recursos, que deu descida no RSI e no CSI. Mas a direita aprofundou esses cortes. Mais pessoas ficaram sem esses apoios sociais. E, portanto, essa história do passa-culpas não vale. Aqui chegados, o que importa saber é que medidas têm que tomar, que opções políticas têm que tomar para dirimir esta situação. Não acabaremos com a pobreza assim. Sabemos todos isso. Mas eu queria ainda abrir um parênteses relativamente aos dados. Os dados existentes são estes e não outros. Estes são os dados existentes. E nos dados existentes, Portugal está num ranking abaixo de apenas 9 países. Portanto, Portugal tem um índice de pobreza superior àquele que é a média da União Europeia. E, portanto, são estes os dados. Ofuscá-los não vale a pena. Mas eu queria, Sr. Deputado, colocar-lhe 2 ou 3 questões muito concretas que, na nossa perspectiva, contribuem para a alteração da pobreza em Portugal. Salário mínimo nacional. Qual é a proposta do Partido Socialista nesta matéria? Relativamente ao aumento das pensões, particularmente daquelas que eu falei, qual é a proposta do Partido Socialista? Reposição dos salários, reposição do roubo que houve nos salários, como é que o Partido Socialista vai fazer? E por último também uma outra questão, o IVA nos bens essenciais, que é fundamental. Hoje são milhares de pessoas que não têm acesso àquilo que são direitos básicos e direitos humanos, que é a água, a eletricidade e o gás. E, portanto, é urgente que estes bens essenciais tenham uma descida na carga fiscal. 6% de IVA nestes bens essenciais é a proposta do Bloco de Esquerda. O que lhe pergunto é qual é, então, a proposta do Partido Socialista também nesta matéria. E, finalmente, vai ou não vai o Partido Socialista repor os escalões do abono de família, se for governo? Também é importante que o país saiba como é que se vai posicionar, sendo que o Sr. Deputado disse ali de cima, e muito bem, que a pobreza tem de facto e lamentavelmente um rosto de criança.